e vai ter classe de batismo acontecendo. Então você que quer batizar, domingo é o dia que inicia a classe, nova classe de batismos, lá no Aprisco El Shaddai, Rua José de Castro Teixeira, 511, Paradiso. Amém? Bora orar um pouquinho antes de meditar na palavra? Você pode curvar sua cabeça em nome de Jesus? Colocaram fogo aqui perto, aqui, acho que a fumaça veio tudo para dentro da igreja. Estamos até intoxicados. Abaixa sua cabeça e curva ela e vamos orar. Pai, nessa noite nós queremos meditar na Tua palavra, pedir que a Tua presença continue no nosso meio, dizer que nós queremos aprender mais da parte do Senhor. Então por isso nessa noite que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar o nosso coração. Estamos aqui nesse ambiente por causa da Tua presença, não é por causa do homem, nem de um nome ou status. Nós estamos aqui porque o Senhor é o que importa para nós. Então por isso nessa noite nós clamamos a Tua presença, pedimos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração de forma perceptível, em nome de Jesus. Amém e amém, para a glória de Deus Pai. Meus amados, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Nós temos um tempo aqui ainda para poder ministrar a palavra. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Pedrão, dá uma dimerizada na luz aí da igreja, clareia um pouquinho mais, está escuro. João 16, 33. Olha aí, ficou bacana. Eu queria falar com você de algumas atitudes e comportamentos que eu anotei para a gente trabalhar hoje, que o nosso chefe, general, senhor, mestre, nunca teve, né? Eu queria falar com você de 14 atitudes que Jesus nunca disse ou fez. Fala comigo, 14 atitudes que Jesus nunca disse ou fez. Então eu queria olhar com você numa perspectiva de observar alguns pontos, atitudes e comportamentos que o próprio Jesus nunca fez ou disse. João 16, versículo 33. Coloca os slides que eu mandei para vocês aí. E a palavra diz o seguinte: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fala assim comigo: no mundo nós teremos aflições. Então o primeiro ponto que eu destaco com você é que Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, passaremos por tribulação, por dificuldade. Isso foi uma fala de forma clara que o próprio Jesus disse acerca desse mundo, que nós passaríamos por momentos ruins. Então a primeira análise que eu quero fazer com você é que Jesus nunca disse que a vida cristã seria ou é fácil. Amém ou não amém? Então a primeira observação é essa: Jesus nunca disse que a vida cristã, essa vida que nós servimos a Ele, seria uma vida simples de ser levada. O que acontece é que as pessoas começam a ingressar no Evangelho e elas pensam que pelo fato de servir a Jesus, a partir do momento que você passa a ter um compromisso com Jesus, as coisas vão começar a caminhar de forma ordeira, organizada. Eu queria dizer para você que talvez nem isso vai acontecer, porque demora um processo, e o primeiro encontro de transformação na sua vida, você vai sofrer um impacto, né? Você tinha uma vida, você tinha um pensamento, você tinha uma forma de pensar antes do Evangelho, e quando você aceita Jesus, você aceita as condições de como esse Senhor vai guiar a sua vida. Então tudo é diferente, a visão é diferente. Você observa no mundo se tem um comportamento de agressão, o intuito é você agredir novamente. Jesus já fala ao contrário. Deu um tapa na sua face, tem que fazer? O quê? Oferecer outra face. Então, o primeiro ponto que eu observo com você é que Jesus nunca disse que a vida cristã, essa vida de servi-lo, seria uma vida fácil. Na verdade, se fosse fácil demais, nem teria muito valor. Fala assim para o seu irmão do lado: se fosse fácil demais, você não valorizaria. Se fosse fácil demais, você acharia que não valeria a pena viver essa vida. Então, a primeira observação que eu vejo com você, de atitudes que Jesus nunca disse ou fez, e você pode observar na Bíblia, Vanessa, você não vai encontrar, ele nunca disse que seria fácil essa vida de servir a Ele. Na verdade, ele mostra o tão complicado e a perseguição que
que iria acontecer com aqueles que o serviam. E você vai observar na Bíblia Sagrada e vai ver pontos de pessoas que, fazendo bem, tiveram o quê? Como resposta o mal, porque estavam apenas seguindo o nome de Jesus. Dizer para você, a partir do momento que você firma um compromisso com Jesus, as coisas vão começar a ficar difíceis para você. Parece uma mensagem dura, mas é uma mensagem de conscientização, porque nós naturalmente pensamos que o fato de servir a Jesus, ele tem a obrigação de nos livrar das dificuldades, mas um pensamento que nós temos é que o bom pai, aquele que quer o bem para o filho, ele permite que esse filho seja lapidado, que ele passe por provações, que ele sofra, para então chegar ao ponto do amadurecimento. Amém ou não amém? Então, nós vamos sofrer um pouco, estamos sofrendo perseguição não com o começo de hoje, mas no século passado. Desde a igreja de Atos, a igreja primitiva, já havia uma perseguição para aqueles que se declaravam seguidores de Jesus. Então, no mundo, nós teremos aflições. Quem disse para você que você não vai passar por luta, por retaliação, por reprovação, mentiu para você, porque o próprio Jesus nunca disse isso. Ele afirmou na sua palavra que no mundo nós teremos aflição, mas ele dá um bônus ou um ônus para nós: tem de bom ânimo. E é interessante mais, porque a palavra aqui, olha para mim, é tem de bom ânimo, anime-se, não é ser feliz. No mundo vocês terão aflições, tem de o quê? Bom ânimo, não é seja feliz. Um erro do evangelho é querer procurar felicidade. Você não vai encontrar felicidade aqui nesse plano natural, porque a palavra de Deus diz que nós nem somos desse mundo aqui, nós estamos como estrangeiros. Amém ou não amém? Então, no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele diz: eu humanamente, como homem, venci o mundo. Você pode dar uma glória a Deus aí? Segunda observação que eu aprendo com você, que Jesus nunca disse: 1, 2, 3. Não, está ruim demais. Vamos lá, vamos animar. 1, 2, 3. Isso. Jesus nunca julgou ou condenou pecadores. Que é isso, pastor? Você está errado. João 3, versículo 17, abre por gentileza. Então, a segunda coisa que Jesus nunca fez: Jesus nunca julgou ou condenou pecadores. João 3, 17, diz o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, a ideia de Jesus ser esse canal de religar entre Deus e o homem, não é para te condenar. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca julgou ou condenou em si o pecador. Aí entra uma observação, um detalhe importante: Jesus sempre bateu em cima do pecado que o pecador comete. Deu para entender? Porque a ideia de Jesus é resgatar o pecador e não jogar o pecador fora. Por isso que a igreja cristã, cristocêntrica, que tem a Bíblia como regra de fé e prática, ela precisa ter isso na sua mente, porque um de nós em algum momento vai errar, porque é natural errar, porque nós somos seres humanos pecadores. Amém ou não amém? É a nossa natureza carnal, e a intenção nossa sempre é resgatar ou cooperar para o resgate daquele que se perdeu, assim como Jesus ensina daquela ovelha perdida. Então a função da igreja nunca é, quando alguém peca, pegar a pessoa e o quê? Acabar com a raça dela, porque não tem mérito algum eu pegar alguém que pecou e bater nela tanto, a ponto de fazer com que ela nunca mais volte para o evangelho. Quem está me entendendo? Então a segunda coisa, Jesus nunca julgou ou condenou o pecador, e sim o pecado. É tão interessante porque às vezes nós fazemos uma função que Jesus nunca pediu, e nem ele mesmo fez. Nós ocupamos a cadeira de ser um juiz. Fulano de tal tomou uma decisão errada, nós nos posicionamos no nosso trono de mármore e começamos a falar. Você viu o filho de Beltrano, o filho de Ciclano? E a gente começa a apontar, sendo que o próprio Jesus nunca, Flávio, fez isso.
ele batia em cima do pecado, mas ele sempre queria, com o objetivo, trazer a restauração do pecador. Então entenda uma coisa, você que está aqui hoje, não importa o seu pecado, o quão grave ele foi, Jesus, ele perdoa pecados, e ele tem uma missão muito importante aqui nessa terra. Ele veio nessa missão, resgatar você, te lavar, te sarar, te curar, te transformar. Só você permitir que isso aconteça. Não existe pecado que ele não perdoe. Ele é o Senhor que perdoa pecados. Em outras histórias, outros deuses, você sempre vai ver o Deus punindo. O nosso não. O nosso Deus estende a mão para você e diz: vem, eu te perdoo, eu te lavo, eu te redimo, eu te resgato novamente. Então, segunda coisa, Jesus nunca julgou ou condenou o pecador. Ele sempre deu uma segunda chance, ele sempre estendeu a mão, e esse é a função e o objetivo de Jesus como o homem vindo aqui na terra: salvar o pecador que está arrependido. Então, para que isso aconteça, a primeira coisa que tem que acontecer no nosso coração é ter o arrependimento. Nós precisamos conscientizar de quem nós somos, meus irmãos. Todo mundo está aqui hoje nessa condição aqui de pecador. Não tem ninguém aqui mais santo que o outro, mais importante que o outro. Talvez em uma classe social, por uma questão de capacitação, vai ter alguém de destaque humanamente falando, mas diante de Deus, todos nós estamos nas mesmas condições de pecadores. E isso é tão importante porque nos traz a percepção que Ele nos ama. Porque se nós estamos aqui, foi porque Ele nos escolheu para estarmos aqui nesse lugar, para sermos salvos, transformados, e a nossa missão é transmitir esse recado para outras pessoas. Amém ou não amém? Então você de fato é um escolhido, Senhor, e Ele te ama, e Ele nunca te rejeitou, Ele rejeita o seu pecado. A condenação dele é acerca do seu pecado, é sempre te orientando. E entenda uma coisa, internamente dentro de nós existe a nossa natureza humana. Existe um ditado, um dito popular, que diz que dentro de nós existem duas feras, um lobo e um leão, e aquele que você alimenta é o que mais predomina em você. Trazendo numa ótica espiritual, dentro de você existe isso também, a sua natureza carnal, a sua carne, e o Espírito de Deus habitando dentro de você. Entenda uma coisa, o que você alimenta, Fernando, é o que vai o quê? Te dominar. E o conselho e a ideia de Jesus é te orientar, através do Espírito Santo, te conscientizar, para que você mortifique a sua carne e traga vida para o seu espírito. Por isso que a palavra de Deus nos mostra que Jesus não é o condenador. O Espírito Santo não condena ninguém, apontando o seu erro, o seu pecado, cutucando dentro, não faz isso. Isso aí, quem faz essa função é chamado de Satanás, nosso opositor. Ele que tem essa função de ficar o tempo todo jogando a sua cara. Aí você pecou, vai participar de uma ceia, você se sente indigno, um lixo, não tem nenhum merecimento para poder participar. Aí você se sente mal. Isso é quem? O Espírito Santo? Espírito Santo, irmãos? Não. Isso é a voz do inimigo. Porque ele não quer que você retrate, ele quer envergonhar você e fazer você desistir desse percurso com Cristo. O Espírito Santo vem te conscientizar do pecado, da justiça e trazer uma regeneração na sua vida. Amém ou não amém? Terceiro ponto, Jesus nunca fez, nunca disse. 1, 2, 3. Biblicamente a gente vê esse texto acontecendo lá em Mateus 26, versículo 52. Jesus nunca incentivou a violência. O episódio lá que nosso irmão Pedro está um pouquinho alterado, demonstrando um amor, uma lealdade, na frente depois a gente vê que não tinha nada disso. Ele pega a sua espada e ele fere então um moço chamado quem? Malco. Diz o seguinte: põe a sua espada de volta no lugar, pois todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte para Pedrão aqui: olha, Pedro, quem reage com grosseria, vai receber grosseria. Quem reage partindo com a mão, vai receber essa mesma resposta. Então,
Um terceiro pensamento que Jesus aqui nunca disse ou fez. Jesus nunca te incentivou, irmão, biblicamente falando, a reagir com violência no trânsito, na vida. Na verdade, você fazendo assim, você perde a sua famosa chamada razão. É ou não é? Você está até certo. Mas aí porque você foi impelido pela sua vontade, por um momento ali, pela força do momento, e você não pensou, não oxigenou o seu cérebro, e agiu no rompante no momento, você fez uma besteira, e você vai pagar por aquilo. Só que o incentivo da palavra de Deus é, Jesus sempre nos mostrou que Ele nunca incentivou a violência. Fala assim comigo, Jesus nunca incentivou a violência. Jesus é da paz, irmão. Você serve o Deus que é o Deus da paz. Para que você anda reagindo às coisas com violência? Para que você anda desaforando? Para que você anda brigando? O Deus que você serve é o Deus da paz, e Ele oferece uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz diferente. Isso não quer dizer que isenta de uma vida de às vezes você está triste. Tem dia que você está nervoso, Bruno. Qual que é a sua missão a fazer? É se isolar, é afastar. Eu tenho um temperamento um pouco mais agressivo, dá para você poder observar. Então, quando eu não quero reagir com grosseria, o que eu preciso fazer? Eu preciso o quê? Isolar, ficar num canto. Eu não quero ver ninguém, não quero comer, não quero conversar. Quem é assim também levanta para me ver. Aí daqui a pouco, um tempinho, passa ali uma hora, 2, 3 horas, eu vou o quê? Voltando ao normal. Só que a nossa percepção é, biblicamente falando, que Jesus nunca te incentivou a reagir. E isso também deixa entender que Jesus, como homem, respondendo isso aqui, humanamente falando, ele sofria também das suas emoções. Em um texto fala que ele o quê? Chorou pela perca de um amigo. Deu para entender? Então não é alguém dizendo aqui simplesmente como se fosse um super-herói. É alguém que viveu essa naturalidade e enxergou como deveria ser feito. Em alguns momentos você vê na Bíblia Sagrada que Jesus está triste, o que é que ele faz? Ele vai xingar, reclamar, brigar? O que é que ele faz? Ele retira para orar. Olha que segredo interessante. Ao invés de você lamentar, murmurar, ao invés de você bater de frente, retire-se e faça como Jesus. Encontre um cantinho para você e faça uma oração. Uma oração sincera. E eu tenho convicção que, biblicamente falando, você vai observar que sua alma ela vai se conectando com Deus, e logo aquela ira vai passando, e você vai ficando leve, esvaziando de si mesmo e enchendo da presença de Deus. Amém ou não amém? Quarta coisa que Jesus nunca disse ou fez. Quarta coisa que Jesus nunca disse ou fez. Meus slides aí. Christian, obrigado. 1, 2, 3. Repita de novo esse negócio aí, que isso é importante. 1, 2, 3. O texto que a gente define isso aqui é Lucas 12, 15, que diz o seguinte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Uma coisa que a gente sempre combateu aqui na El Shaddai é uma teologia que ficou rodeada por boa parte do mundo, teologia da prosperidade. Dizer para você algumas coisas para quebrar na sua mente. O fato de você servir a Deus, não necessariamente ele te obriga a você ficar rico. Você pode servir a Deus, ser simples a vida toda, ou pode não servir a Deus e ficar rico a vida toda. Jesus nunca prometeu, Gonçalo, para você uma vida de riqueza, de farto. Nunca, 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 nunca. Você não vê isso biblicamente falando. Só que a nossa mente, a gente anela que é uma responsabilidade de Deus nos enriquecer. É claro que se nós seguimos o Evangelho de forma correta, ordeira, a possibilidade de enriquecer é muito grande. Você não tem vício, porque o Evangelho quebra o vício. O Evangelho te ensina a valorizar a família, o Evangelho te ensina princípios, o Evangelho te ensina a conscientizar de estudo, de capacitação. Isso faz o que com você? Te enriquece, te enobrece. E aí, por causa disso, você pode ter uma vida nobre, boa. Mas Jesus nunca disse que Ele vai dar para nós dinheiro, riqueza, nunca foi a promessa dele.
A promessa de Jesus única só é te dar a salvação da sua alma do fogo do inferno. Só. Não tem essa obrigação de enriquecer você. E Paulo diz algo interessante. Ele, falando de forma bem simples aqui, ele diz que consegue ver em todas as estações da vida, tanto na riqueza e tanto na pobreza, na escassez, faltando coisa. Essa aplicação tem que ser para a nossa vida, sabe por quê? Porque muita gente deixou o evangelho e vai deixar o evangelho porque fracassou na vida financeira. E aí, no final, a culpa é de todo mundo. Não, a culpa é de Deus. Culpa todo mundo. Não, culpa quem? Deus. Deus é culpado, meu fracasso. Então, meus irmãos, Jesus nunca prometeu riquezas materiais. Por isso que a gente aqui na igreja, a gente leva muito a sério essa questão de dízimo e oferta. Você não vê a gente fazendo campanha? Você não vê, você nunca viu o que é o Shaddai fazendo campanha. Respeito quem pensa assim. Mas nós tentamos seguir os parâmetros da palavra de Deus. Dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aí Malaquias orienta só dízimo e oferta. Então, o que eu quero dizer para você? Essa pregação, esse ensino, que depois que você converte a Jesus tem que ficar rico, é uma balela, é uma mentira. Porque o que mais importa não é a riqueza. Lá em Mateus fala que você suba para o céu faltando um olho, um dente, mas não permita ir com um corpo perfeito e para o inferno. E a palavra de Deus diz o seguinte: onde está o teu tesouro? Está seu coração. O mais importante para nós não é o dinheiro. O mais importante para nós é a presença do Senhor. O mais importante para nós não é as riquezas. O mais importante é ser salvo do fogo do inferno. Isso para nós é mais importante. Agora, se Cristo, na sua bondade, quiser abrir portas para o seu povo, levanta sua mão e fala assim: eu recebo para a minha vida. Mas se não abrir, eu continuo servindo Ele. Porque independentemente do que Ele pode fazer por mim, eu continuo servindo Ele porque Ele é, não porque Ele o faz por mim, é por quem Ele é. Salvação sua está condicionada não é pelos bem-feitos do Senhor. Isso aí, aqueles que caminhavam e observavam, iam por causa disso, os milagres. Mas os discípulos, eles permaneceram por descobrir quem Jesus era. E a palavra para nós é: para onde nós iremos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Esse é o nosso lema, não é ficar louco atrás de riqueza. Em Provérbios fala que isso é correr como se fosse atrás do vento. No final, você viveu uma vida toda na corrida de ratos. Também não estou pregando aqui uma vida de miséria. Viu a maturidade? Não estou dizendo que você, servindo a Deus, Ele tem a obrigação de enriquecer. Mas você pode sim, todas as coisas naquele que te fortalece. Então, capacitação, entendimento, concepção, riqueza, também pode para a sua vida. Não é pecado ser enriquecido, não. Só não é promessa do Senhor. Quem está aprendendo alguma coisa? Quinto, 1, 2, 3. Jesus tinha de tudo. Ele tinha oportunidade, ele fez, ele tinha credibilidade para se vangloriar. Mas em momento nenhum você vê Jesus se auto-exaltando. Ficou até engraçado se auto-exaltando, né? Se exaltando. Ficou redundante. João 8,50. Eu não busco a minha própria glória. Acha para você ver, João 8,50. Então, uma quinta atitude que Jesus nunca fez foi se vangloriar. Foi querer que o brilho, o glamour fosse para Ele. Olha lá, eu não procuro a minha própria glória. O que eu aprendo com você? Toda vez que você faz um comportamento diferente de Jesus, há grandes chances de você quebrar a cara. Toda vez que você se comporta como alguém que quer atrair essa glória, você está ofuscando o brilho de Jesus. Eu costumo observar algumas coisas na Bíblia Sagrada. A gente sempre tem crise, humanamente falando, e a gente foca só em pecado de feitiçaria, a gente foca muito em pecado de sexo, a gente sempre foca nessas coisas. Para nós, os maiores pecados são esses, né? Mas se você observar de Gênesis a Apocalipse,
você vai perceber que Jesus tem crise com algumas coisas. E vou te falar com você, a primeira que tem mais crise é quando você ofusca a glória dele. Nunca mexa com a glória do Senhor. Segunda, que eu vejo que é muito nítido na Bíblia, toda vez que você tira a glória de Deus e dá para outra pessoa, todo mundo que fez isso deu errado, arrumou problema. Mas você vê humanamente falando, Jesus aqui nunca se vangloriou. Essa figura é a figura de Deus fazendo isso. Ele sempre repreende aqueles que ofuscam a glória dele. O que eu aprendo com você? Dê a glória para Deus. Quando alguém falar com você, olha, você é muito inteligente. Quando alguém falar assim com você, olha, você dirige muito bem seu carro. Dê sempre a glória para Deus. Esvazie de toda a glória. Dê a glória para Deus. Essa observação, humanamente falando, Jesus nunca quis que ele fosse os mais notados, tanto lá, em Isaías fala que ele era como o quê? Como o que fala em Isaías? Uma raiz seca, sem formosura, sem aparência, nem notado pelos homens ele era. Aí fala que foi subindo como renovo. Então, aprenda uma coisa: não busque a glória, a atenção para você, sempre dê a glória para Deus. Sua igreja é linda, esse povo está aqui, é lindo, toda a glória é sempre de Deus. Nós aprendemos que quando você busca essa própria exaltação, as portas são fechadas. Pior coisa é estar com alguém que o tempo todo fica se exaltando. É chato demais. Parece que você não é nada, você é assim, quase um nada. O tempo todo, não, porque eu sou bom nisso. Cara, você é perfeito. Quer ocupar a cadeira de Deus? Não. Aprenda com Jesus. Jesus nunca se vangloriou de seus feitos. E olha que ele fez muita coisa. Milagres que são impossíveis de qualquer homem conseguir chegar naquele nível. Sexta, comportamento que Jesus nunca teve. 1, 2, 3. Nunca, cara. Não estou falando na perspectiva aqui de homem, mulher, não é isso não. Falando em questão de cor, pigmentação de pele. Jesus nunca incentivou a discriminação. Gálatas 3, 28. Olha o que diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Padronizou, Gonçalo. Ninguém é mais importante que ninguém, todo mundo está no mesmo patamar de igualdade. Deus, ele te ama na mesma proporção. Agora, é interessante esse negócio. Entra interessante. A Bíblia diz o seguinte, que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, ele consegue amar todos de forma igual, uniforme. Mas entenda uma coisa, seria ironia da vida dizer que, observando a Bíblia, você não vê que Jesus tem alguns comportamentos diferentes com algumas pessoas. Pega Moisés, com Moisés, ele tem um apreço assim que é diferenciado. Sim ou não? Sim ou não? Quando você olha para Josué vai pegar a responsabilidade, Flávio. Sabe que Jesus fala com ele? Jesus não, Deus lá na figura do Velho Testamento, fala que Josué nunca conseguiria fazer os feitos que Moisés havia feito. Não quer dizer, observando isso, que o próprio Deus, Blezinho, ama mais Moisés do que os outros. Quer dizer que existem relacionamentos diferentes. Deu para entender? Mas o amor é uniforme. E relacionamento está condicionado a pagamento de preço. Não tem como alguém que ora 8 horas por dia comparar com alguém que ora 5 minutos sofrendo. Porque a pessoa está o quê? Se entregando mais. Logo, se entregando mais, Deus recompensa ela por aquela atitude. Quem está me entendendo? Mas o amor é uniforme. Sétimo ponto. 1, 2, 3.
Forte, né? Jesus nunca se envolveu em intrigas políticas. Entenda uma coisa, já existia política, a politicagem naquele tempo já, não é de agora, e Jesus nunca se envolveu. Mateus 22, 21, Mateus 22, 21, então, dando-lhes resposta, disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus. Em uma observação, nós percebemos que Jesus entendeu qual era a posição dele, Elisângela. Ele era profeta, sacerdote, mas não político. Então, o Washington, ele se comportou dentro da sua esfera. Ele não veio para discutir política, para trazer uma organização sobre isso, porque a Bíblia diz que a terra o Senhor deu aos homens para poder governar. Engraçado, entra um detalhe interessante. A gente pensa que o fato de haver essa desorganização na terra é culpa de Deus. Não é culpa de Deus não, viu, irmão? Porque ele diz que a terra, Ramon, ele deu para os homens o quê? Governarem. Se está uma desordem, não é culpa de Deus, é culpa nossa, culpa do homem. Cadê? Então Jesus, ele nunca se envolveu em intrigas políticas. Humanamente falando, por que também a gente podia observar e pegar como ponto aqui? Porque esse não era o foco de Jesus, não era o objetivo dele. Ele compreendeu que a sua função era uma, ele marcou essa: salvar a humanidade. O que eu aprendo com você? Você tem que ter foco. Você tem que ter foco. Quantas pessoas perderam contato com a família nesse tempo de política? Sabe por quê? Perderam foco. Uma coisa, meu irmão, é sua crença. Outra coisa é você pegar a sua crença e querer ficar brigando para provar para as pessoas aquilo que você acredita. Quem está me entendendo? Jesus nunca fez isso. Nunca ficou o tempo todo dentro aqui, ó, você tem que acreditar assim. Não. Ó, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Próximo ponto, 8º. 1, 2, 3. Jesus nunca ignorou os necessitados. Mateus 25, 35. Pois tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Jesus sempre mostrou um papel de compaixão pelas pessoas. Jesus sempre mostrou um coração disponível a amar as pessoas. Mas também ele disse na palavra dele que os pobres sempre terão conosco. Olha a maturidade. O que eu aprendo com você? Quando eu entendo isso, que Jesus amou os necessitados, não é que ele ficou o tempo todo passando a mão na cabeça das pessoas dizendo: tadinho de você, coitado. Não, ele abraçou uma causa, ele cooperou, ele ajudou, no sentido de pegar a pessoa e fazer o quê? Vamos, levanta. Deu para entender? Não é eu ficar o tempo todo agora pegando o dinheiro da minha casa e fazendo boa ação, porque isso é até errado, porque esse dinheiro de sua casa não é seu, esse dinheiro assim em si, é para você pagar suas despesas. Na verdade o dinheiro já vem tudo contado, né? É internet, é da feira, né? É da escola dos meninos, da faculdade. Como é que você pega um dinheiro que não é seu, mas está sobre a sua posse, e transfere fazendo boas ações? Não é esse o objetivo aqui. Quem está me entendendo? Então, ó, Jesus nunca ignorou os necessitados. Ele sempre agiu cooperando para o avanço e o crescimento das pessoas que estavam passando necessidade. Entenda uma coisa: não é promover, não é fornecer a miséria. Quem está me entendendo? Quando você observa alguns pensamentos e vai estudar até mesmo de Karl Marx, não vou nem aprofundar nisso aqui, porque vai que tem alguém aqui que gosta de Karl Marx, né? E vai achar ruim comigo. Mas se você observa que essa ideia, esse pensamento sempre é o quê? Manter as pessoas o quê? Na miséria. Se você for observar, é manter na miséria. Não é promover a pessoa para abrir porta de trabalho, de emprego, para crescimento, para quem está me entendendo. Mas é manter a pessoa de forma o quê? Igualitária, sem nenhum desenvolvimento. Jesus não fez isso. Ele cooperou com o necessitado, mas não sustentou o seu fracasso. Aleluia? 9º ponto.
Jesus nunca se eximiu de sacrifícios pessoais. O que é isso? Fazia jejum, pagava o preço, ele orava. Quem está me entendendo? Às vezes, nós queremos que uma porta se abra, nós queremos ouvir a voz de Deus, mas nós colocamos dificuldade de vir na casa de Deus, de sentar numa cadeira confortável, com um clima confortável, com tudo confortável, a gente cria dificuldade. Isso nos mostra que Jesus aqui, ele não se eximiu, ele se pôs em momentos de sacrifícios pessoais, como subir no monte, como orar, como passar a madrugada. Quem aqui já passou a madrugada toda hora para me ver? Quantas pessoas? Levanta a mão para me ver. Pelo menos uma vez na vida, levanta a mão para me ver, eu quero ver sua mão. Metade da igreja, não, bem menos que metade da igreja, bem menos. Você precisa, e aqui vai um conselho aqui, você precisa assim, ter assim, alguns marcos na sua vida. Quem está me entendendo? Cara, quando alguém te perguntar, o que você fez por Jesus, que você prova que você ama Jesus? Não, eu passei uma madrugada todinha dando, não sabia orar, não, falava aleluia e glória a Deus. Eu me esforcei para fazer algo. Você precisa ter alguns marcos na sua vida para dizer, Deus, aqui eu fiz. Eu, um tempo, vesti pano de saco, e sei, e fui ridicularizado por causa disso, e foi um ensinamento para mim. Sabe por quê? Porque eu parei de preocupar com a opinião das pessoas. Eu sei que biblicamente não tem obrigação nenhuma de ninguém vestir pano de saco, estudei teologia, sei disso, mas quando eu fiz essa atitude, Deus, humanamente falando comigo, tocando meu coração através do Espírito Santo, falou comigo o seguinte, olha, em sonho, porque lá em Jó fala que fala por sonho, por visão, que eu precisava romper algumas barreiras em mim, e muito era a aprovação das pessoas. Depois disso, meu irmão, que vesti pano de saco, eu fui pagar a conta lá no banco, os outros me vendo descalço, nunca mais preocupei com a opinião dos outros. Quem está me entendendo? Sacrifício. Ficar preocupado demais, o que está achando, o que está pensando, está com a cara feia. Hoje, está com a cara feia, deve ser com fome, cara, ou que a palavra está ruim. Quem está me entendendo? Tem que ter sacrifício. E sacrifício está baseado não só na crença que Deus vai te dar alguma coisa, mas sacrifício é esvaziar de você mesmo, é fazer um jejum. Ou quem já fez jejum aí, parece que é um negócio interessante. Você não faz jejum, ninguém te convida para nada. Fez jejum, é churrasco, é picanha, é lasanha. Cara, é uma tentação. Por quê? Porque você está se colocando na condição de fazer um sacrifício, e parece que vem lá dos infernos esse recado. A pessoa nunca te chama para nada, mas fez jejum, ou churrascão domingo em casa, vem, bora, cola, sanduíche da Thaís lá, o hot dog grandão. 10º ponto, quem está aprendendo algo? 10º ponto, minha multimídia. 1, 2, 3. Nunca. Jesus nunca prometeu que você não passaria por aflições, você não teria doença. Você pode servir a Deus e estar doente, de diversas formas, no seu emocional, no seu físico. Ele pode te curar, mas se Ele quiser, Washington, Ele não tem obrigação. Muita gente firma a sua fé nas boas ações ou naquilo que Deus pode fazer. Não, irmão, se Deus não curar você, você tem que continuar firme servindo a Deus. Se a porta de emprego, Ramon, não abrir, você tem que continuar servindo a Deus, porque você não faz pelo que Ele pode proporcionar para você, você faz porque você entendeu que Ele é Deus sobre a sua vida. Amém ou não amém? E eu posso servir a Deus e adoecer das minhas emoções, ficar depressivo. Isso não quer dizer que Deus me abandonou. Isso quer dizer que eu sou um ser humano comum, normal, como arroz, feijão, como todo mundo, e passo por tribulação. Amém ou não amém? Porque muita gente pensa que Deus prometeu uma vida para o crente sem sofrimento, sem doença. Não, o crente adoece também. O crente adoece das suas faculdades mentais também. O crente tem dia que desanima, não quer nada, quer ficar dentro de um quarto fechado e não vê ninguém. É ou não é, Tiago? Faz parte da vida. Não é todo dia que a gente está bem, feliz, não é todo dia que a gente quer ver as pessoas. Só que, se a gente não acordar para isso, quando a doença vir, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Com a mulher de Jó: amaldiçoa esse teu Deus
e morre. Não é essa a condição. É na saúde e na doença tem que estar com Deus. Dando certo, dando errado, tem que estar com Deus. Sua fé não está baseada naquilo que Deus pode fazer, mas sim em quem Ele é. Próximo ponto, tem que orar para vocês, com vocês. Próximo ponto, Cristian. 1, 2, 3. Irmãos, nós vivemos um tempo em que o Evangelho, no tempo passado, parece que quanto mais não capacitado intelectualmente você era, mais crente você era. Teve um tempo que as pessoas proibiam de assistir televisão. Quem lembra dessa época aí? Era pecado. Nunca, cara, onde está isso na Bíblia? Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da ignorância, da falta de conhecimento, da escassez do conhecimento. Teve um tempo que a gente olhava para o rótulo da Coca-Cola e via 66, como é que é? Alô capeta? Alô diabo, cara, pelo amor de Deus, quantas pessoas deixou de tomar Coca-Cola por causa disso aí, Gonçalo? Tinha um outro trem de comida também que o povo não comia. Helmas, cara, meu Deus do céu, falta de conhecimento. Jesus nunca desencorajou a busca pelo conhecimento. Por isso que o próprio Deus presenteou Salomão com riqueza, com tudo, porque ele foi assertivo em pedir o quê? Sabedoria. Olha o incentivo para o conhecimento. Sua igreja te incentiva a isso. Esse altar te incentiva ao conhecimento. Muita gente ensoberbeceu e não está aqui hoje porque conheceu um pouquinho e tomou o cálice do conhecimento e aí já não serve mais, está aqui, não presta mais, não serve mais nada para mais nada. Mas é porque entornou o caldo do conhecimento, né? Mas a sua igreja te incentiva ao conhecimento, a sua igreja te incentiva ao discernimento. Amém ou não amém? Quantas pessoas, eu queria que você fosse sincero, ouvir uma palavra aqui desse altar, que seja pelo Gonçalo, pelo Tiago que estava aqui, pelo pastor Vinícius, por mim, e foi abençoado, acreditou e hoje vive por causa desse incentivo dessa palavra. Olha aí, tomara a Deus que você permaneça firme na fé, não largue sua igreja, deu a primeira palavra para você, porque não beba, não ensoberbeça do cálice da vaidade, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme. Nosso intuito, irmãos, eu vou dizer isso sempre para gravar na cabeça de vocês, não é só trazer uma palavra qualquer. Você pode ver, nós não pregamos uma palavrinha que foi preparada ali correndo, não, você pode ver que é trem com ensino. Teve um tempo para preparar. Quem está me entendendo? É para trazer o melhor para você, é para você avançar. Essa igreja chamada El Shaddai é a igreja conhecida pela igreja da palavra, e nosso incentivo aqui do altar é sempre jogar você para frente, para cima, para avançar. Você pode dar uma glória a Deus? Quem aqui não tem carteira B e anda de carro? Levanta a mão para me ver. Levanta a mão. Vai tirar sua carteira. Começar agora as orientações. Vai tirar sua carteira. Sabe por quê? Ficar correndo de cano de polícia aí não, só passando vergonha. Daqui a pouco está com mulher no carro, com filho no carro, tem que descer. Sim ou não? Quem aqui não tem o segundo grau completo? Levanta a mão para me ver. Não é vergonha não. Jordânia, pastor Vinícius está dando aula lá, cara. Lá no Guadalupe à noite, 6 meses, garra lá. É uma questão de honra. Eu sei que a gente tem 1000 desculpas, irmãos, para não poder fazer. Mas quem quer, faz. Olha a sua igreja te incentivando. E eu quero que você, no dia que pegar lá seu diploma, Jordão, você venha aqui contar que a igreja te incentivou ao crescimento pessoal, porque Jesus fazia isso. Próximo, 12. 1, 2, 3. Está acabando já. Jesus nunca ficou o tempo todo se justificando. Os inimigos do Senhor Jesus ficaram o tempo todo promovendo a injustiça contra ele. Mas ele não ficou o tempo todo querendo mostrar, não, Senhor, eu vim para cá, eu vim porque meu pai está no céu, me deu uma orientação para morrer no lugar de vocês. Aí por causa disso eu vim para cá, não, você não vê Jesus fazendo isso. Conselho para a sua vida: para de ficar se auto-justificando o tempo todo, você vai adoecer. No final, irmãos, ninguém vai mudar a opinião
que está formada a seu respeito. Tiago, se eu penso de você de um jeito, por mais que você pule em cruz, cara, querendo me provar que aquilo é diferente, não adianta, porque é pensamento meu, e só eu tenho o poder de mudar esse pensamento sobre você. Quem está me entendendo? Se eu tenho uma resistência contra a pessoa, só eu tenho esse poder de tirar isso de mim. Então, para de ficar o tempo todo se auto-justificando, porque quem te justifica, parece frase de efeito, mas não é bíblico, é Deus. É Deus que justifica a causa, é Deus que justifica as pessoas. Deixa as pessoas agirem com justiça com você, no final Deus justifica. Eu prefiro 1000 vezes ser injustiçado e Deus me justificar, do que agir de forma diferente. No final, o ouro reluz. No final, você percebe as coisas. No final, aquele que te julgou errado tem que chegar perto de você com a cara mais limpa. Ô, irmão, você me perdoa. Perdoar de quê, meu irmão? Eu nunca tive nada contra você. Você que tinha. Você que perdeu seu tempo tendo isso contra mim. Próximo ponto. Estou acabando. 13. Jesus nunca deixou de amar. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Inclusive, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é o próprio amor. Ele é o amor em pessoa. Ele sempre amou. Ele sempre amou. E o último, 14, para a gente orar. 1, 2, 3. Você está com um pecado? Você cometeu alguma atitude errada? Não conta para os outros, não. Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Abre seu coração para Jesus. Olha, Senhor, eu errei nessa área, eu falei uns palavrão, chamei os nomes das peladas, o Senhor me perdoa, eu estava nervoso, eu estava fora de mim. Quem está me entendendo? Porque Jesus, Ele tem poder de curar você, transformar você. Amém ou não amém? E depois, Flávio, eu continuo de olhar do mesmo jeito. Seu irmão não. Seu irmão não, inclusive eu não, você também não. Se a gente sabe de alguma coisa que aconteceu, a gente... Por quê? Porque a gente não está acostumado com... Não está acostumado não, né? É porque quando a causa é do outro, a gente sempre coloca esse... Mas quando é uma causa nossa, do filho da gente, nunca é desse jeito, é sempre mais para baixo. Conta para Jesus. Amém ou não amém? Ele que perdoa. Eu não perdoo pecados. Seu irmão do lado não perdoa pecados. Então não tem necessidade de você abrir o coração. Procura seu pastor, que está aqui nessa função de te ajudar você. Mas não fica contando não, porque depois os outros ficam te olhando assim, com cara torta, diferente. Está você todo arrependido, transformado, nascer, e o cara está aqui pensando: ei, carniça, está aí, né? Todo vestidinho, mas eu sei que você fez nas noites passadas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Queria orar com você nessa noite e aproveitar essa deixa aqui, ó. Jesus nunca deixou de perdoar pecados. Quem sabe está aqui nessa noite hoje e se sente um pecador assim, não merecido, que não merece arrependimento, não merece nada, perdão de ninguém. Queria dizer para você que a presença de Jesus através do Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele perdoa pecados. Ele não quer saber o que você fez, deixou de fazer. Ele quer que você arrependa do seu pecado, simplesmente isso. Não é a causa, o motivo, o nível do seu pecado, isso aí é medido humanamente. Para Deus não. Não importa a condição que você está, não importa a sua condição financeira, o seu status, não importa. O que importa é um coração quebrantado, arrependido, redimido, e Ele não rejeita esse coração. Então eu queria que você nesse momento agora colocasse a mão sobre o seu coração e você fizesse uma oração ao Senhor aí, uma oração sincera, de verdade, sem nenhum tipo de demagogia consigo mesmo. Apresenta ao Senhor aí a sua vida, fala com Ele: Deus, eu pequei nisso, eu errei naquilo outro. Fala baixinho para ninguém te ouvir mesmo, você mesmo falando consigo mesmo, uma oração interna.
apresenta a sua vida a Ele, pede o Espírito Santo, que é Deus, para poder limpar o seu coração, te transformar, te ajudar, purificar a sua vida, sua alma, seu espírito. Ele perdoa pecados, basta você arrepender. E Ele não está aqui na condição de ficar te acusando, não é essa a função dele, não. É te conscientizar e te levar ao arrependimento para salvar a sua alma do inferno. Parece simples demais, mas não é tão simples assim, não. É muito. Só Ele pode perdoar pecados, ninguém mais pode. Então não é tão simples assim, não. E de forma gratuita. Você não tem que se martirizar, se cortar. Você não tem que fazer nenhum tipo de esforço humano de andar até um lugar, uma terra. Não. Só tem que abrir o seu coração, a sua boca, e falar: Senhor, estou arrependido dos meus pecados. Eu quero escrever uma nova história, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha mentalidade, eu quero reconstruir. Sei que eu errarei, sei que eu pecarei, porque faz parte da minha natureza humana, mas eu quero ter a consciência que eu estou em Ti. Ora aí, deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia. São todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas a Ele as coisas. A Ele a Ele a glória. Para sempre. Escute, meu tempo está apertado. Eu queria aproveitar nesse momento agora que a gente orou, antes daquela oração que a gente faz na frente do propósito. Queria fazer um apelo para você estar aqui nessa noite. Quem sabe você está aqui hoje, ouviu essa mensagem e o Espírito Santo, que é Deus, incomodou seu coração. Você está aí pensativo. Dentro de você é uma dualidade, sua natureza e a voz do Espírito Santo falando com você. Aí, vou dizer para você o que acontece. Você fica dividido. Você não sabe se você quer mesmo firmar um compromisso, porque você acha que você não dá conta de firmar o compromisso, ou porque pode ser que amanhã você faça isso, hoje não dá certo. Aí fica dentro de você essa voz o tempo todo brigando, essa dualidade de natureza carnal e espiritual brigando dentro de você. Mas dizer para você, oportunidade você não desperdiça. Você faz o quê? Você abraça. E talvez pareça uma comoção para você, mas não é. Você pode daqui a pouco não estar mais vivo. E você precisa ter uma certeza. Não é da sua condição financeira, não é de um concurso público. Você precisa ter convicção da sua salvação. Morri hoje, mas tem convicção que serei salvo. Vou permanecer a minha vida com Jesus. Então escute. Existe alguém que hoje que quer firmar um compromisso com Jesus? Olha bem, não é para firmar um compromisso comigo, pastor Ravan. Não é com a igreja nem com a Angélica, é com Jesus. O que é isso? É passar para a lei dos crentes, como diz o outro. É entregar a vida para Jesus. É se tornar alguém salvo. Alguém que não merece, mas a graça e o amor de Cristo encontrou. Existe alguém nessa noite? Detalhe, você não vai ser perfeito não, tá? Você vai pecar, você vai errar. E o conselho que eu te dou, não acelera o passo não. Vem da maneira que você está, porque o processo vai te modificando. Então não queira já, eu fumo um cigarro, um maço de cigarro, vou largar. Você não vai dar conta que seu corpo está acostumado com aquilo. Então no processo, o Espírito Santo vai limpando você, vai te ajudando. Quem está me entendendo? Existe alguém nessa noite que quer firmar um compromisso com Jesus,
de ser salvo. Detalhe, como é que eu sei que é importante isso? Dá para você um detalhe interessante, uma dica. É só você perguntar para você mesmo: se hoje eu morrer, eu serei salvo? Se dentro de você ficar uma dúvida, é porque você vai para o inferno. Porque a dúvida é já a incerteza da salvação. Quem é salvo não tem dúvida. Quem é salvo não está preocupado se pecou ou errou ontem. Quem é salvo é salvo. Quem está me entendendo? Gerou dúvida no seu coração porque você não é salvo. Existe alguém nessa noite que quer reconciliar com Cristo ou quer aceitar Jesus? Levante sua mão. Nós vamos apenas orar por você e nada mais. Não vou te empurrar, te beliscar, nada. Orar por você e confirmar essa ação. Existe alguém? Levante sua mão. Rompa a vergonha. Uma moça aqui na frente. Vem aqui. Você pode glorificar o nome do Senhor? Se essas palmas é para Jesus, bate mais forte. Aleluia. Existe mais alguém nessa noite? Talvez está com vergonha. Você está preocupado, quer que seu marido, sua esposa, seu primo, quer que o irmão vá achar? Não importa. Salvação é individual. No final, seu marido, seu cachorro, seu primo, não adianta nada. É individual salvação. Então esse ato tem que ser feito, pastor? Tem que ser feito, porque você está dizendo publicamente que você agora pertence a Jesus. Então tem que ser um ato público. Todo mundo tem que ver. Porque quando você ia aprontar, todo mundo sabia. Você arrastava um forró, todo mundo sabia. Quando se trata de Jesus, todo mundo tem que saber que você foi comprado por Ele. Existe mais alguém nessa noite que quer firmar um compromisso com Jesus? Levante sua mão. Nós vamos apenas orar por você. Pode orar por ela? Tem certeza? Todo mundo salvo? Amém? Melhor escolha que você fez na sua vida. Dizer para você um detalhe interessante. Como é que você chama? Patrícia? Beatriz? Não vai ser fácil. Eu disse que mais cedo, não vai ser fácil. Vai ter perseguição, vai ter afronta. Talvez um parente faz alguma gracinha, te ridiculariza. Mas no final, o que importa é o seu compromisso com Jesus. É você ter a convicção que você não merece, mas Ele morreu na cruz e você não rejeitou o sacrifício dele. Amém? Ora comigo assim, fala: Senhor Jesus, nessa noite eu firmo um compromisso contigo. Eu, Beatriz, rompi a vergonha, rompi a timidez, estou aqui na frente porque fui incomodada pelo Teu Espírito Santo. Então a partir de hoje eu firmo um compromisso contigo. Escreve o meu nome no livro da vida. Que eu, a partir de hoje, seja uma nova criatura em Ti. Aleluia. Aleluia. Meus amados, glória a Deus. Eu queria chamar você que está num propósito de oração para vir aqui na frente. Meu tempo já está ali apertado. Meu pai vai, ó, em mim. Vem aqui rapidinho para a gente poder orar. Você que quer começar um propósito de oração ou entregar um propósito de oração, o momento é esse. Pedrão vai dimerizar as luzes aí, que ele é o cara, ele está antenado, ele é o cara. Vamos pegar outra pegada de música? Uma pegada mais de quebrantamento? Qual? Eu entro Olha aí. no Isso. santo do santo. Dobre os seus joelhos, fica à vontade, fica em pé, não importa, do jeito que você quiser. Teu sangue posso entrar. A Ti somente eu canto. A Ti somente eu canto. Vem cá, Fernando. Vem cá, Gui. Ao grande eu sou vim honrar. Eu entro no santo dos santos, por teu sangue posso entrar. Aleluia. A Ti somente eu canto.
eu sou. Quão grande eu sou, vim honrar. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Aleluia. Pois teu nome é santo, 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 Senhor. pois teu nome é santo, santo, Senhor. Senhor meu Deus, eis o teu povo, ó Deus, que clama. Eis o teu povo, ó Deus, que te adora em espírito e em verdade nesta noite. Porque a tua palavra diz que ao nome de Cristo Jesus se dobrará todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Oh Deus querido, ouve o gemido da alma deste homem, desta mulher. Ouve o clamor, ó Deus, das nossas vidas diante do Senhor. Não porque nós merecemos, mas porque a tua misericórdia nos alcança todos os dias. A tua graça, ó Deus, nos alcança. Em nome de Jesus, Senhor, ó Espírito Santo, vem com poderio de glória sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher. Escreve, ó Deus, uma nova história. Transforma vidas nesta noite, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus. Faz novo de novo na nossa vida, ó Deus. Perdoa a nós, ó Deus, por várias vezes que nós prometemos e nós não cumprimos diante do Senhor. Oh Deus querido, nos abençoa rica e poderosamente na tua presença. Meu Deus, cada lágrima, Senhor, que ela mesmo venha tocar ao chão. Que o Senhor envia o teu anjo, ó Deus, e colha estas lágrimas. Coloque elas, ó Deus, como diz a tua palavra, em taças de ouro, e ao tempo, ó Deus do Senhor, serão respondidas todas as nossas orações. Em o nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter uma fé de tal maneira, ó Deus, que possa, ó Deus, sair do Senhor poder, que possa sair do Senhor virtudes, assim como aquela mulher do fluxo de sangue diz: tão somente se eu tocar na orla do vestido de Cristo Jesus, eu serei curada. Em nome de Jesus, cura a nossa alma, cura o nosso espírito, ó Deus, cura o nosso corpo físico, ó Deus. Nos limpa, ó Espírito Santo que mora dentro de nós, nos limpa de dentro para fora. Cada osso, célula, sangue, nervo seja purificado pelo teu poder, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus. Porque aqui nós estamos diante de um Deus poderoso, que tudo pode, um Deus que faz nova todas as coisas, porque pelas tuas pisaduras nós somos sarados nesta noite. Pelas tuas pisaduras, Jesus, nós somos curados por meio daquele que nos amou primeiro, em nome de Jesus Cristo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Santo, Senhor, Pois teu nome é santo. pois seu nome é santo, Santo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pois seu nome é santo, Santo. Santo, Senhor. Levante suas mãos para o céu e vamos terminar esse culto
dando a glória para Deus. Pai, muito obrigado nessa noite pela tua presença. Muito obrigado porque nós estamos aqui, servimos um Deus verdadeiro que tem compromisso com o teu povo. Então por isso nessa noite nós queremos, nesse final de culto, render ao Senhor toda a honra e toda a glória. Que toda lágrima derramada aqui nesse altar, que todo choro, que todo questionamento seja respondido pelo Senhor. Então por isso nessa noite nós queremos bendizer o teu nome e agradecer, porque o Senhor é o Deus que responde a oração. Que a graça de Deus, as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje, para todo sempre. Vai em paz, beijo no coração, Deus abençoe. Nós amamos vocês. Senhor.